Olá, bom dia. Ontem tivemos o jogo da Supertaça de Futebol, nova época, e houve um golo que foi invalidado pelo VAR por fora de jogo. Claro que para alguns, aqueles adeptos assim um bocadinho mais doentes da equipa que vê o golo verde invalidado, já vem com alguma polémica no Facebook acerca das linhas e que estão mal feitas e não sei o quê, sei o que mais. Bem, a gente tem que dar um desconto devido à doença clubística. Mas também é verdade que muitas pessoas não têm capacidade para entender que se as câmaras não estiverem no enfiamento da jogada, a gente tem uma percepção errada do lance. Então eu vou tentar mostrar de uma forma simples como é que funcionam, porque no caso de ontem a câmara estava nitidamente avançada em relação ao enfiamento da jogada, nomeadamente ao avançado e até ao defeso, que estavam muito quase em linha, por isso é daqueles fora de jogos que só mesmo o enfiamento da jogada se consegue ver bem. Então vamos aqui um exemplozinho para ver como é que isto funciona. Aqui uma mesa, que neste caso vai fazer de conta que é o relvado, né? E neste caso metade da mesa, que é metade do meio campo, para dar este exemplo. Temos ali dois jogadores. O jogador mais acima, representado aqui por uma latinha de água com sabores, neste caso será o defeso. Aí está ele. E aqui temos o avançado, também uma garrafinha de água. Água, não é cerveja, água. Muito bem. Elas estão no enfiamento uma da outra, ou seja, estão em linha. E eu estou com a câmera, como podem ver, no enfiamento da jogada. Portanto, estão em linha. Ok? Muito bem. Aqui numa posição mais elevada, aqui numa posição mais ao nível do relvado, em linha. Ok? Claro que o jogador que está mais próximo parece estar um bocadinho mais gordinho, porque está mais próximo, mas estão em linha. Agora, o que eu quero explicar é que se a câmara estiver atrasada em relação ao enfiamento da jogada, como podem ver, dá a entender que o jogador avançado, a lata azul, está fora de jogo, quando, na verdade, não está. Porque se voltarmos ao enfiamento da jogada, vemos que ele está em linha. E quando a câmara de jogo está assim, adiantada, dá a entender que ele não está fora de jogo, que o defeso central, ali pela latinha, representada pela latinha de água meia rosa, dá a entender que está a pôr o jogador em jogo. Porque a câmara está adiantada. Foi exatamente o que aconteceu ontem. A câmara estava muito adiantada em relação aos jogadores. Por isso dava a entender que o avançado não estaria na posição de fora de jogo, quando na verdade estava. Portanto, a câmara voltando à posição que deveria de estar, como se vê, estão em linha. Mas avançando para a esquerda, o objeto mais próximo vai para a direita. Enquanto se avançarmos ou recuarmos a câmara para trás, o objeto mais próximo da câmara vai para a esquerda. Portanto, isto é muito simples de entender, mas muita gente não entende. Ou seja, o Arder ontem, jogador de Sporting, estaria com toda a certeza fora de jogo, mesmo que na câmara da TV não parecesse estar. Mas as linhas são colocadas não a olhómetro, mas sim por pontos de referência e fazem umas triangulações, por isso parte do princípio que estão sempre certas. Ok? Vamos ver, enfiamento, avança a câmara. O jogador fica atrasado, a entender que a lata azul não está fora de jogo. Se eu recuo a câmara, o jogador parece que avança e que está fora de jogo, quando na verdade está sempre em linha. Ok? Espero que tenham ficado com uma ideia de como é que essas coisas funcionam e a gente analisar às vezes os lances na TV e não temos em como ponto de referência onde está a câmara. Lembra-se do caso do ano passado, da época passada, em que a câmara que estava no poste de eliminação dava uma ideia errada. Porquê? Porque estava no canto, na direção da linha de fundo. Portanto, aquela câmara nunca poderia ter sido utilizada. Ok? Enfim, são coisas do futebol. Tchau.